Vamos falar agora sobre a dinâmica evolutiva de um rio. Inicialmente, nós podemos começar a falar um pouco sobre as características longitudinais de um vale fluvial. Então, um vale fluvial, a gente vai ter a calha principal do rio, a calha secundária, onde vai passar a água. Aí você vai ter na lateral, que é o talvegue do rio. Talvegue é o caminho do rio, né? Então, você vai ter essa região do talvegue, que é onde vai estar normalmente acontecendo as vazões baixas, no período mais seco do rio, e as vazões mais altas com sua planície de inundação na época de maiores cheias. Então você vai ter as margens próximas ao rio, depois você vai ter as vertentes, né? Vocês estão vendo aí essa imagem. Então a vertente, por exemplo, é exatamente a região onde você não tem ainda uma configuração de uma rede de canais fluviais muito bem definida, mas é uma região que vai transportar sua água para essa calha fluvial. E você vai ter uma região chamada de interflúvio ou crista, onde você vai ter o divisor de água da bacia hidrográfica. O que é que significa isso? Vocês estão vendo aí na tela. A água que cai de um lado da bacia, de um lado da vertente, vai drenar suas águas para um rio, e a água que cai no outro lado da vertente vai drenar suas águas para um outro rio. Então esse divisor de água exatamente, que é definido topograficamente aí, que vai delimitar exatamente a região geográfica que vai ser a bacia hidrográfica, a nossa bacia hidrográfica de interesse. Então, um ponto importante até de dizer para você, assim, qual é a nossa bacia hidrográfica de interesse, né? Então, qual é a seção fluvial que nos interessa? A seção fluvial que nos interessa é a seção que a gente vai estar analisando e estudando. Para quê? Para os mais diversos fins, porque eu quero construir uma obra, ou porque eu quero saber qual é a poluição que está acontecendo naquele lugar. Então, aquela seção fluvial onde eu estou querendo analisar o comportamento do rio é que vai definir qual vai ser a bacia hidrográfica. Então, num rio, por exemplo, nós podemos imaginar infinitas bacias hidrográficas, porque cada seção de rio a gente pode calcular a bacia hidrográfica para aquela seção do rio. E sempre a gente vai ter na bacia hidrográfica daquela seção fluvial essas componentes. Vai ter o talvegue do rio, que é o caminho do rio, por onde a água vai passar, as margens, tá certo? As vertentes e esse interflúvio, né? E esse rio, como eu já falei para vocês anteriormente, ele vai ter esse comportamento desse decaimento exponencial. Da declividade do fundo do rio vai ter esse decaimento exponencial e vai se configurar então a alta bacia com alta declividade, a média bacia com a declividade intermediária e a baixa bacia com pequena declividade e aquelas configurações de sedimento, matacões e sedimento de grande granulometria na alta bacia e na baixa bacia siltes e argilas, tá certo? Então, mas como é que surgiram as bacias hidrográficas? Então, na realidade, as bacias hidrográficas elas surgem a partir do movimento tectônico da Terra. Com a elevação das placas tectônicas, o que vai acontecer? A gente vai ter uma região de montanha que vai ficar lá exposta. Então, essa região de montanha vai sofrer intemperismo, como vocês já aprenderam aí anteriormente na geologia, né, no estudo da geografia. Então, esse intemperismo ele começa a ter um intemperismo químico, depois que vai começar a desmontar a rocha, depois começa o intemperismo físico, e nesse processo todo, quem vai ser um grande transportador desse sedimento que foi gerado a partir desse intemperismo vai ser a água. Praticamente a grande tarefa da água vai ser transportar esse sedimento da região mais alta para a região mais baixa. Então a água vai ter um processo aqui de transporte de sedimento, de erosão, dessa região e vai fazer com que essas regiões mais altas, de pico mais elevado, comecem a reduzir esse pico. Então, na escala geológica, a tarefa da água, quando transporta água na bacia hidrográfica, é aplainar de novo o relevo. Tá certo? Então, a água ela tem essa tarefa de aplainar o relevo. Então, a gente vai ter, por exemplo, às vezes, em algumas regiões, você pegar aqui, por exemplo, a região do Ceará, a gente vai ter aqui uma região onde você vai ter uma região do altiplano de em torno de 200 metros de altitude, e você vai ter de vez em quando os icelbergs, que são aquelas montanhas que você vai encontrar aquelas rochas aparecendo no meio. Aquilo aí são um material mais resistente. Antes, todo o território tinha aquela cota, ou até mais elevada. Então, o processo de erosão é o processo que vai se dar na bacia hidrográfica. E a bacia hidrográfica ela vai
ser constituída a partir desse equilíbrio. Então a bacia hidrográfica ela vai se dar a partir de uma erosão regressiva. Você vai ter um local onde vai ter uma região onde vai ter uma declividade um pouco maior, e aí você vai tendo uma erosão que vai moldando a bacia hidrográfica. Tal qual, por exemplo, um artista esculpe uma peça, talha uma peça de madeira ou de pedra, tal qual ele faz essa talhagem, o rio vai talhando a bacia hidrográfica e definindo nesse processo de talhar a bacia hidrográfica qual vai ser a rede de canais, qual vão ser suas vertentes, quais vão ser seus interflúvios. Então esse é o processo que vai se dar na dinâmica dos processos geofísicos que acontecem no planeta. Sobem as grandes montanhas, sobem, tá certo? O Himalaia sobe, os Andes sobem, e a tarefa depois da água e do processo de transporte na bacia hidrográfica é transportar o sedimento, tá certo? E erodir esta montanha. Então é assim que está acontecendo. 80% praticamente do sedimento que acontece no rio Amazônia é advinda da erosão dos Andes, tá certo? Você pega lá na Índia também, você vai ter os grandes rios da Índia, eles vão ter o rio Indo e outros grandes rios, tem grande transporte de sedimento que estão erodindo, a tarefa deles é erodir o Himalaia, tá certo? E na escala geológica eles vão conseguir vencer essa batalha. Então, e aí a Terra se aplana e começam novos equilíbrios e novas ascensões. Então a bacia hidrográfica, do ponto de vista da escala geológica, ela é uma região que está sempre se modificando. Então a gente tem relevos recentes aqui, por exemplo, aqui ainda no Brasil, que ainda estão se configurando bacias hidrográficas. Você pega na região, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, tem regiões ainda que ainda estão em disputa, inclusive qual dos rios vai dominar e vai hegemonizar aquela região, quem vai ser aquele rio que vai transportar o sedimento e vai erodir. Então a gente vê isso muito na bacia do Paraguai, com a bacia do Rio Grande, disputando regiões ali no Mato Grosso do Sul para saber quem vai estar. E às vezes existem até capturas fluviais, um afluente era de um rio e chega outro e conquista aquele afluente para si. Então existe esse processo e essa dinâmica que vai acontecendo dentro da bacia hidrográfica, que é uma dinâmica de longo prazo, de escala geológica. No curto prazo, dos processos que nos interessam mais diretamente na engenharia civil, na engenharia ambiental, a gente considera a bacia hidrográfica como dada, porque ela não vai mudar na escala que nós planejamos a bacia, na escala das nossas análises, das nossas intervenções. Mas na grande escala do tempo do planeta, essas bacias hidrográficas elas estão sempre se modificando, tá certo? Então isso é importante vocês verem. Então o que é que a gente está focando aqui? É exatamente esse momento de surgimento e da dinâmica da bacia hidrográfica. O que vocês têm que ter em mente, nesse caso, é que na nossa escala de tempo a gente vai considerar a bacia hidrográfica como sendo dada. E que a gente vai ter, então, as vertentes, os interflúvios, tá certo? O talveg do rio, que é o caminho que o rio percorre, e que a gente sempre vai ter essa declividade, esse decaimento exponencial com diferentes materiais na alta, na média e na baixa bacia. Então, vão ter essas três regiões características do rio, e que a gente vai ter a região de montante, é a região que fica a alta bacia, e a região de jusante é onde vai se dar a foz ou exutório da nossa bacia hidrográfica.